Olá, viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. O programa de hoje é um programa muito especial e utiliza uma das ferramentas que é a união de várias artes, que é o audiovisual. O audiovisual como uma ferramenta ambiental, uma ferramenta de transformação, uma ferramenta que dá para usar o áudio e o vídeo, como está na palavra, para a gente poder utilizar como recurso de sensibilização às questões ambientais, às temáticas sensíveis e aos problemas que estão aparentemente inerentes à sociedade, que muitas vezes as pessoas não têm contato e não sabem como resolver, ou não sabem, ou não têm a sensibilização a partir das imagens, ou a partir do vídeo, ou a partir de estar em loco. Por isso que a gente chamou algumas pessoas muito especiais que já trabalham com isso, assim como eu, dentro desse programa também usa o formato audiovisual para a gente poder trazer tanto as problemáticas quanto as soluções das questões ambientais que estão afligindo hoje a nossa sociedade. Há muito tempo vem afligindo, mas hoje muito mais do que antigamente. E a gente também teve aqui, estamos num espaço especial, tem que falar um pouco sobre isso. Nós estamos no espaço no Cinecultura, da Fundação Cultural de Palmas, agradecer a Elisângela pela abertura desse local, para que a gente pudesse também assistir logo antes desse programa. Nós vamos comentar também sobre o filme Território, uma coprodução internacional, Brasil e National Geographic, também dos indígenas que foram afetados e tiveram suas áreas ocupadas e invadidas por não indígenas, para que eles pudessem, para que eles tivessem que se defender por si próprios. Então a gente também vai debater esse filme aqui e nós estamos fazendo o sorteio de 3 pares de ingresso para assistir esse filme aqui no Cinecultura, para que vocês possam também ver com os próprios olhos e ouvir e também sentir a indignação que eu senti, que eu acredito que também os nossos realizadores de audiovisuais e também uma professora que também trabalha com isso tiveram esse embrulho no estômago ao assistir essa ferramenta do audiovisual que estava tanto mostrando a parte indígena quanto mostrando a parte dos poceiros, né, que tem quem estava invadindo as terras para poder tomar o lugar deles. Então eu começo aqui apresentando pelas mulheres a professora doutora Maria de Fátima. Ela é professora do curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Ela também tem pós-doutorado em turismo pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em geografia pela Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. E também uma dupla que hoje trabalha em parceria, de também cineastas, o João Luiz Neiva, que é produtor audiovisual, é diretor, documentarista, diretor do canal de arte audiovisual no YouTube e também é um dos produtores, realizadores aqui do Tocantins que mais tem acervo e material registrado, tanto de festas populares, quanto de audiovisual, quanto de manifestações culturais aqui no estado. Seja bem-vindo, João Neiva, é uma honra também estar por aqui. E o professor Carlos Franco, também, ele é professor associado ao UFT, membro do Núcleo de Produção Digital Isabel Euler e também do coletivo Idearte Audiovisual, um super fera aí das artes audiovisuais e ajuda na formação dos novos produtores audiovisuais, dos novos profissionais do jornalismo aqui do Tocantins e também trabalha em parceria com o João Neiva em vários documentários, em vários materiais sensacionais que a gente tem que assistir. A gente vai mostrar alguns trechinhos aqui também durante o programa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu gostaria de começar, porque a gente abriu aqui, vamos começar pela professora Maria de Fátima. A gente acabou de assistir o filme Território, antes da gente entrar no material audiovisual, porque esse filme já faz parte, inclusive, ele que fomentou o programa de hoje, né, o audiovisual como uma ferramenta ambiental. Eu gostaria que você desse uma opinião sobre o olhar que foi registrado nesse filme Território, aqui que a gente acabou de assistir. Ok. Eu vou falar do meu lugar de fala. Sou professora e sou jornalista. Então, a minha experiência com áudio e com vídeo, ela é muito formada a respeito de retratar a realidade, né? Que é a coisa que o jornalista faz ao longo da sua vida. E a coisa que mais me encanta nessa produção específica que você está falando, Território, é porque, independente de técnica, ela tem uma história verídica, verdadeira, e um encontro do Brasil e dentro das suas várias, vamos dizer assim, diferenças, né? Diferenças econômicas, diferenças culturais.
E é isso que a gente vem assistindo ao longo do tempo na construção desse país, que é sempre o aviltamento e a omissão do Estado em várias questões voltadas principalmente para o povo indígena brasileiro. Então é um documentário que resgata, embora num discurso muito contemporâneo do agora, como é que eu posso dizer, nos remete a uma história do indígena quando o português chegou aqui, digamos assim. Então, na verdade, o filme, ele emociona porque a gente se vê no filme, a gente vê o Brasil, a gente vê essa omissão de punição de pessoas que matam o outro, jovens, né? A gente sabe que são jovens que estão morrendo, no caso o personagem com 33 anos, porque estava defendendo o seu espaço, que é o território indígena, e ele morre de uma forma estúpida. E como ele, quantos, né? É uma história repetitiva no Brasil. E essa linguagem que foi utilizada nesse filme específico, a gente vê que ela não tem muito requinte, no sentido assim, ela não busca nenhuma técnica milaborante. É uma narrativa que quer mostrar, na verdade, é isso que a gente vive, a história brasileira. Então, eu me impactei porque eu vi um irmão, né? Porque é um brasileiro que está ali. Não sou eu que estou aqui assistindo ele, que não consigo fazer essa empatia de uma pessoa que representa, na verdade, uma grande parte da população brasileira. Sem recursos, sem proteção, crianças, jovens, anciões, né? Mulheres, prenha. E a gente vê que realmente não tem o que se dizer se a gente, voltando para o que eu iniciei, quando você põe nisso não um olhar contemplativo apenas da plateia, mas enquanto jornalista, o que a gente pode fazer por essa situação? Qual o olhar e que tipo de caminho você, como profissional da comunicação ou como jornalista, tem para você contar essa narrativa que não seja uma narrativa que indigna, né? Foi isso que eu senti do filme, vontade de chorar, na verdade, resumindo tudo, vontade de chorar. Realmente tem um embrulho no estômago, principalmente que a gente, eu não sei se é bom dar spoiler, né, mas existem tragédias no filme e essas tragédias foram registradas durante a gravação do documentário. O documentário parece que teve um período de 2 anos, pelo que eu pude perceber ali, de gravação e execução. E mostrou também o processo eleitoral no meio desse processo, né? E depois a mudança de estilo também que teve isso. Eu gostaria que, João, puder comentar também sobre o filme, eu agradeço. Muito obrigado pelo convite, Jacob. Eu acho que o papel importante, né, do filme e do audiovisual é justamente retratar a realidade, né? O documentário é documento. E o território teve a felicidade de mostrar uma realidade nua e crua, né? Um fato que já vem acontecendo ao longo de muitos anos, de uma nação, de um povo, de uma tribo, né? Que foi extremamente afetada pela presença, né, constante, né, de outros povos, no caso o branco, e que trouxe consequências devastadoras para a comunidade, né? Então, acho que o trabalho, né, da produção, ela foi muito feliz porque soube mostrar isso, né, os fatos reais, né, como aconteceram, né? Não houve nenhuma reconstituição de cena, ali é o fato acontecendo, curto e grosso, né, o registro, a câmera na mão, né, o movimento, né, a agilidade, as definições, as tomadas de posição, né? Então, eu acho que o filme está mostrando uma realidade que pouca gente conhece, né? O que acontece justamente nessas questões de território, né, seja indígena, seja quilombola, seja de todo tipo de comunidade, é que pouco se sabe, pouco se registra, né, dessas questões em que as pessoas não têm conhecimento disso, né? São trabalhos que normalmente ficam restritos a algum espaço, né, a algum cineclube, né? Ele muitas vezes não está aí para o mundo ver, né? Então você tem que insistir muito em levar esse tipo de produção para que as pessoas tomem conhecimento, para que a sociedade saiba
o que está acontecendo, porque na realidade a gente sabe que isso não é visto, a mídia apresenta isso de forma muito superficial, né? E nós, documentaristas, é que temos esse objetivo, temos esse trabalho de aprofundar essa discussão, de trazer essa discussão para a contemporaneidade e mostrar para a sociedade o que está acontecendo, porque isso normalmente não é visto, isso não está na pauta da sociedade, né? Infelizmente. Então o filme ele é importante porque traz essa realidade nua e crua, né? É um filme que sensibiliza porque ele está mostrando de fato o que está acontecendo, né? E as coisas não pararam, né? Nós sabemos que as coisas continuam. Essa comunidade está sofrendo muito, é uma das poucas comunidades, muito poucas pessoas hoje, porque justamente em função dessa chegada do branco, né? É interessante, eu vou fazer um comentário aqui, que a gente fez um trabalho há pouco tempo atrás sobre aviação, né? Aviação, a história dos aviadores da região nossa aqui, e a gente percebeu que eles foram os primeiros caras a facilitar a entrada das pessoas, porque só chegava de avião, né? Não existia estrada. Então, as primeiras frentes de trabalho, as primeiras fazendas que foram construídas, quem levou esse pessoal foi o avião. O avião levava o dono, levava o trabalhador, levava o cara, tudo era feito de avião. Então, é engraçado você, né, perceber que você fez um trabalho em que os personagens desse trabalho foram os primeiros a invadirem a floresta, né? Invadiram como profissionais da aviação, porque tinha que levar o empresário lá para ele conhecer a área, para ele poder comprar aquela área, para ele poder derrubar as árvores, para ele poder vender essas árvores, para ele plantar o capim, para ele criar o boi, e aí sucessivamente. Quer dizer, é uma história que vem ao longo do tempo. E o filme retrata isso muito bem. Eu acho que o filme foi feliz, até que você vê que o filme foi super premiado, né, ao longo desses 2 anos, que ele é de 2018, parece 2020, enfim. Eu acho que a produção está de parabéns, porque mostrou, de fato, o que está acontecendo, né? Assim como nós fizemos do Tocantins Afogado, pela primeira vez a população mundial teve conhecimento do que acontece com os atingidos por barragem, né? Esse aí está mostrando o que está acontecendo com os indígenas. Segura esse Tocantins Afogados, que a gente já vai falar sobre ele. É a mesma coisa, é o mesmo problema. Você me lembrou do primeiro documentário, quando eu fiz um curso de documentários, o primeiro documentário no mundo teve a função de mostrar, chama Mamute, e teve a função de mostrar os esquimós, que é um povo isolado, né? Também um povo considerado um povo indígena, né? Lá do extremo norte do planeta. E a função desse documentário era mostrar para os europeus, na época, os ingleses, né, que existia um povo que vivia no meio da Ártica, né, da Groenlândia. Então, foi feito esse documentário e eles tiveram um problema lá, queimou todo o filme, eles tiveram que refazer, inclusive. Mas é isso. Mas, professor Carlos Franco, agora eu gostaria das suas impressões, e já que você também é professor da parte audiovisual, da parte mais técnica, eu gostaria que você também comentasse, além dessas impressões, essa parte que também os indígenas estavam utilizando, as ferramentas audiovisuais, né? É isso que eu queria falar aqui. Quer dizer, o que é interessante? O documentário, você como documentarista sabe muito bem, ele é um trabalho científico, né? Ele se equivale, você produzir um documentário equivale a você publicar um artigo científico. E o que eu achei mais interessante nesse trabalho é que é uma pesquisa participante, né? Que você acompanha e é participante mesmo. E realmente a salvação dos indígenas no final das contas é o audiovisual, né? Aonde eles podem não só mostrar a realidade, como aquilo servir de prova, né? Porque eles levavam dizendo e chegavam lá, faziam as denúncias e não tinham nenhuma materialidade. Quer dizer, o audiovisual é uma materialidade, né? Então, essa questão, nós, inclusive, eu estava me lembrando de um trabalho que eu produzi com a professora Fátima sobre o Bacia do Rio Formoso, e, enfim, lá do pé do morro também, que nós fomos, e essas pressões, né, do agronegócio em cima das pequenas comunidades, isso é uma coisa muito comum, que, inclusive, tem aqui na nossa região, né? E eu estava me lembrando lá do Rio Formoso e essas questões todas que nós fomos mostrar, essa realidade cruel. Claro que nós fizemos um trabalho pequeno, porque não tínhamos tempo, não tínhamos 2 anos para produzir, não pudemos nos instalar lá fazendo uma pesquisa participante, que teria sido maravilhoso,
né? Fizemos uma produção acadêmica, mas é algo que é alarmante, né? É uma realidade que é mostrada nesse filme, é alarmante, não é um problema só do Brasil, né? Todos os lugares onde você tem populações tradicionais, você tem populações nativas, essa pressão existe e esses problemas existem em qualquer lugar do mundo que isso aconteça, né? Inclusive na Polinésia, tem outro dia, eu ano passado assisti um filme sobre algumas ilhas da Polinésia também, que tem esse problema das comunidades, né? O próprio Havaí, né, que hoje é Estado americano, a população que lá está, né, eles lutam muito para manter vivas as suas raízes culturais por causa dessas questões de pressões mesmo, né? Então, o que eu acho a produção muito interessante, porque é um documentário participante e é um documentário direto, né, que você está mostrando, não há muita preocupação, claro que há uma lapidação na seleção das imagens, né, mas não há uma preocupação de você posicionar uma câmera de maneira muito estável, você trabalhou com a câmera na mão, exatamente para mostrar que você estava capturando aquilo em tempo real, né, e é um material de denúncia muito forte, né, é um material de denúncia muito forte, que isso inclusive está sendo levado para o mundo aí, mas infelizmente isso é um problema que a gente sabe que talvez não acabe nunca, né, então... Lamentavelmente, isso é um problema que eu não vejo solução, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque é complicado, são áreas muito grandes, mesmo que o poder público tenha a maior das boas vontades, né, existe a questão da viabilidade, né, inclusive financeira dessa questão. Não sei se a gente pode intervir, como é que você está Pode sim, mas pode eu comentar. penso assim, independente, não, acho que essa questão de ser áreas grandes ou não, eu acho que está fora do tema aqui, até porque as áreas foram delimitadas pelo Estado. Então, já existem, né, documentos, já existem, eles têm a posse de direito da terra. Sim, né? mas eu estou falando de uma efetividade de fiscalização. Você sim. vê que no próprio filme eles mostram que a FUNAI, ela não tem estrutura, porque é complicado, porque mesmo é uma área... quantos funcionários você tem da FUNAI para fiscalizar? É complicado no estado de Rondônia, por exemplo. É isso que eu estou falando, na parte norte do estado de Rondônia, o povo que nós estamos falando exatamente, é o Uru-Eu-Uau-Uau, né, conhecida, se autodenominados Jupaú, né, e esse território, que é, na verdade, o nome do território é esse, Uru-Eu-Uau-Uau. Né, e o documentário foi em torno desse território que havia sido demarcado e alguns colonos do entorno fazendo a pressão, e no documentário mostra também as imagens de satélite, o quanto que foi desmatado e só sobrou área verde, que é esse território indígena que a gente está falando. Por isso que esse filme também é importante. Ilha, né? Virou uma ilha verde, virou no uma meio ilha do verde. Eles mesmo mencionam isso, que é uma ilha de proteção floresta. do entorno, exatamente. Do entorno. E ali eles querem abrir uma estrada no meio do território. Isso dá problema, né? Porque também é uma outra forma de, a partir disso, né? Porque nas cenas de satélites você vê que as estradas começam e daí começam as pequenas ramificações. Lateral. E daí vai rompendo, né? Então, é preocupante. Esse material foi sim e pode ser considerado, até porque uma área indígena é considerado as ilhas, como a gente está comentando, as ilhas de resquícios das florestas, e em cada território brasileiro, no sul ainda tem, aqui no Cerrado tem, na Amazônia tem. Onde é território indígena, você pode, pelo satélite, você entrar aí hoje na sua casa, pesquisar lá, põe o Google Earth, o Google Maps, põe no mapa de satélite, você vai ver as áreas, vai aproximando as áreas que estão verdes, pode ter certeza que são territórios indígenas ou áreas de reserva legal. Só que essas áreas de reserva legal nunca são tão adensadas quanto essas áreas indígenas. Então eu gostaria que, se vocês tivessem mais algum comentário, que vocês lembrassem de algum caso, como por exemplo, vamos começar pelo João, porque tem esse filme eu assisti de vocês, né, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse material que vocês fizeram, que também teve uma questão de problema ambiental, né? E de onde surgiu a ideia de vocês fazerem isso? Foi a comunidade que despertou vocês, ou vocês se atentaram a isso, né? E como é que foi esse processo de produção? Você fala do Tocantins e Afogados? Tocantins e Afogados. O Tocantins e Afogados, ele surgiu de um bate-papo, vamos dizer assim, né? Entre eu e o Hélio Brito. O Hélio Brito, né? Que era para estar aqui também hoje. Que era para estar aqui. Em 2005. Nós aproveitamos ainda o edital do Doc TV, que foi o grande edital que abriu as portas para a produção fora Rio, São Paulo. E naquela época a gente teve a ideia, na realidade eram dois projetos.
Era o Tocantins Afogado e o outro projeto era Dr. Gilberto, o médico que rompeu com Deus. Era o outro filme. E os dois filmes foram selecionados, o Tocantins Afogado em primeiro e o outro em segundo. Como só tinha recurso só para o primeiro, então só foi o Tocantins Afogado. E a necessidade de fazer esse trabalho era premente, porque o processo de construção de barragem já estava avançado, né? A política energética brasileira já tinha sido definida há muitos anos atrás, né? Só estava esperando o momento de construir as barragens. E o Tocantins era um rio propício, porque ele é um rio em queda, né? Ele nasce a 1.600 metros de altura ali no Planalto Central e termina com 70 centímetros na Bahia, de Guajará, em Belém. Então ele é um rio propício para a construção de hidrelétricas, né? Só que aí o que acontece? Eles sacrificaram o rio e as comunidades ribeirinhas e a questão ambiental foi por água abaixo. Quer dizer, hoje estão todos afogados. Ou seja, houve uma área de inundação. 170 quilômetros, e o problema... cada barragem inunda 170 quilômetros de rio. Até agora foram construídas 8, né? Então você fazendo uma somatória aí, você tem poucos metros de rio natural, né? Você só não é mais natural, né? Você vai ter um rio mesmo só a partir de Tucuruí para baixo, porque aí não tem mais como construir barragens. Então o que suscitou a produção desse documentário foi justamente denunciar, né? Denunciar o que estava sendo feito, né? De forma totalmente desprovida de qualquer tipo de estudo, porque os estudos normalmente que apresentam é um estudo que não leva em consideração as comunidades, né? Quem acompanha, por exemplo, uma audiência pública de uma construção de uma barragem não acredita naquilo que está sendo feito ali, porque tudo que se fala ali só vai para o papel e fica naquilo ali mesmo. Então, felizmente, o papel do filme foi denunciar mesmo. Denunciar a situação principalmente dos atingidos, das pessoas, das comunidades, e como as comunidades indígenas sofrem a sua pressão, as comunidades ribeirinhas também sofrem do mesmo jeito. Está sendo lançado, foi lançado agora recentemente um documentário novo, que eu não vi ainda, de uma galera, que fala sobre o resultado, né, como é que está a situação das pessoas que foram atingidas pela barragem de Tucuruí. Está rodando aí. Já o documentário. Tucuruí, que é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil. Né? Do Brasil. Quer dizer, e as pessoas não têm energia elétrica. Os atingidos que moram, por exemplo, nas ilhas que ficaram dentro da barragem, não têm energia elétrica. É incrível isso. E esse é um problema, porque muitos desses moradores ribeirinhos, muitas vezes não têm a titulação de terra, acabam não recebendo a indenização do Estado, ou então, dependendo do critério, acabam tendo problemas. E eu sei que em Foz do Iguaçu, com a inundação da própria usina hidrelétrica de Itaipu, houve o primeiro movimento do Sem Terra, que era o máximo movimento dos trabalhadores sem terra do oeste do Paraná, que depois culminou na criação do MST, né, no Paraná, justamente que foram os desabrigados da inundação de Itaipu, né, que é um problema que a cada barragem, como você está falando, isso aqui no Tocantins foi 170 quilômetros, no Paraná foi muito maior, que era maior. E Tucuruí, no Pará também, né, é muito maior, justamente. E também tem esse problema social, né? Então esse foi problema ambiental, né? Eu me lembro que eu era criança, Santa Catarina, a minha mãe trabalhava na LBA. Santa Catarina, um ano depois da criação do enchimento do Lago de Itaipu, teve enchentes apocalípticas, coisa que não era comum. No Vale não era comum. Não era comum. E essa população de virou Itajaí se juntou ali o pessoal do Oeste do Paraná para formar mudou o microclima da região, o espelho d'água de Itaipu, e ali, inclusive a minha mãe foi lá levar donativos na época e tudo. Enchentes apocalípticas ali, porque é muito próxima a região ali, Santa Catarina, Paraná, é muito próxima, a região sul é tudo muito próximo. Então é uma coisa muito séria. Mas, enfim, mas aí o documentário veio justamente para desmascarar, né, essa situação, porque o que você via era só as propagandas do empreendedor, dizendo que agora vocês vão ter uma praia permanente. Quer dizer, e aonde é que se tem hoje uma praia permanente que seja uma praia susceptível para as pessoas frequentarem? Né? São poucas as cidades que conseguiram ter isso. Quer dizer,
aeroporto nacional, teve que fazer uma praia artificial que a população praticamente não frequenta mais, porque é lago, não é rio, não é água corrente, entendeu? Então, quer dizer, os impactos causados, assim como o desmatamento destrói, né, a vida das comunidades indígenas, a chegada do agronegócio, as empresas que constroem hidrelétrica pelo mundo fazem a mesma coisa. Expulsam o ribeirinho, não paga indenização, quando paga é uma mixaria, quando há um deslocamento para outra área, vai para uma área totalmente inferior àquela que ele morava. As obras que são construídas, por exemplo, as casas que são construídas para eles morarem são de péssima qualidade, os terrenos onde eles estão localizados são de péssima situação. Por exemplo, em Babassulândia, construíram uma área para os atingidos, uma área que era alagada. Entendeu? E vários outros portos, em Pinheirópolis, construíram as casas que as telhas, você pegava, ela quebrava. Entendeu? Então, a irresponsabilidade, né, com as comunidades, seja comunidades indígenas, seja comunidade quilombola, seja comunidade ribeirinha, seja qualquer tipo de comunidade, quer dizer, a pressão do poder é muito grande, a pressão do capital é muito grande. E para você enfrentar uma situação dessa, só o audiovisual. E mesmo com o audiovisual, muitas vezes os resultados não são alcançados, né? Eu me pergunto hoje, qual foi o resultado que nós conseguimos com o Tocantins e Afogado? Nenhum, porque as barragens continuaram sendo construídas da mesma forma como são planejadas, os impactos são do mesmo jeito, as ações mitigadoras são conversa fiada, né? O poder público, o Ministério Público tem um papel dele, mas não adianta absolutamente nada. A presença do Ministério Público Federal nas audiências públicas é só uma representação. Não altera em nada. Quer dizer, tudo aquilo que a comunidade colocou, como você viu lá no filme, porque vai acontecer isso, porque vai afetar isso, porque não resolve nada, não acontece nada. Então, o processo, ele vai sendo tocado na reboque. E as comunidades, cada vez mais, vão sendo pressionadas. E isso não vai diminuir, porque é o poder de capital, é o poder de grana, né? É o capitalismo que está aí trazendo uma forma de produção que sacrifica milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Você imagina uma comunidade que mora numa região durante 50, 100 anos, de repente você é expulso. É expulso. E fica por isso mesmo. Então, dizer, nós, documentaristas, temos o papel de denunciar isso. Nós temos que fazer isso. É o que nós estamos fazendo, dentro do possível. Eu penso que eu entendo a visão do João, mas eu penso que assim, o documentário ele tem um papel. O papel do documentário é, como ele já mesmo é de que eu, que faz isso a vida toda brilhantemente, é documentar. A ação, ela tem que ser popular, política e nossa social. O documentário, ele é um elemento que revela a realidade, né? Aquilo que está escondido, que quando você consegue captar isso para a audiência, se torna, como a gente viu aqui, os assassinatos, como a gente viu aqui. Mas quem é que realmente não sabe que isso acontece no Brasil ao longo da vida, ao longo da história brasileira? Então, eu penso que o documentário, ele é um instrumento realmente de identidade, sabe? Ele cria uma identidade, quer dizer, quando você vê aí, você vê uma identidade brasileira. O que é que o Brasil tem feito ao longo da vida em termos de equalizar essa situação da desigualdade social, da desigualdade econômica? A gente vê que nada. Então, eu não sou tão romântica a ponto de achar que o documentário ele vai mudar, ele é a ação, né? Porque o filme dele foi maravilhoso. A partir do filme dele, eu tive vontade de conhecer mais o Tocantins, porque eu estava chegando aqui. E a gente viu que existem também outras situações que eu vou deixar para o meu querido amigo, colega de produção falar, o Carlos, que ele tem mais né? Ele é mais da área do documentário. Eu sou da área do jornalismo, como eu venho dizendo, a gente trabalha junto, tudo, mas o que eu gostaria de registrar aqui é que a importância do documentário enquanto registro identitário de um país. Porque a gente está vendo um filme, uma produção internacional, mas você vai na academia, as coisas que estão sendo produzidas não são diferentes, embora sem esse mesmo requinte, sem esse mesmo, né, essa mesma produção, mas a narrativa brasileira,
de quem faz documentário, de quem diz, tem uma ponte para você transitar ali, essa ponte é essa imagem, né? Essas falas que se colocam a partir do audiovisual, ela tá pedindo socorro, ela está dizendo as mesmas coisas. E não é como ele diz, não é só com indígena que a gente repete isso a mesma coisa, não é com o ribeirinho só, não é... Na verdade, se você for sair da área rural e for para a urbana, o que se fala a nível de documentário também é isso. Sim. É opressão cada vez maior e um empobrecimento cada vez maior das pessoas, um adoecimento cada vez maior das pessoas, enquanto poucos ficam naquela zona de não sei se de conforto, porque eu acho que o mundo está bem adoecido. E eu acho que o documentário, ele é isso para mim, sabe? Essa ponte de salvação, mas para identificar a ação política é da população, é nossa. Era isso que eu queria só pontuar pela fala do... Maravilha, Carlos. E a sua visão? Você tem também materiais, né, audiovisuais? Sim, temos materiais. O nosso canal tem uma carteira bem grande. Nós estamos desde 2005 produzindo, até recomendo aí o pessoal lá no Idearte Audiovisual, lá no YouTube. O pessoal vai lá, se inscreva, por favor, né? Porque, claro que... Inscrevam, sigam o canal. Não, sigam, porque a gente vai produzindo na medida do possível, né? E é uma experiência muito interessante. É isso que eu digo. A gente tem que... grande questão é a memória. Eu acho que a palavra de ordem, né, é a questão da memória. A gente criar uma memória nacional, criar uma memória da nossa realidade, né, e procurar preservar o muito que, infelizmente, se perde, né? Hoje banalizou-se a fotografia, a filmagem. Hoje é uma coisa que, infelizmente, está banalizada em redes sociais. Virou algo descartável e inútil. Muitas vezes, né? Ontem eu estava assistindo um documentário sobre a questão da música, quer dizer, a gente vê a cara, né? A música tem que bombar nas redes sociais, não sei o quê. O compositor e a música em si, o conteúdo e a qualidade ficam em segundo e terceiro plano. Então, isso é um perigo também de acontecer com o audiovisual, né? É algo que a gente tem que tomar cuidado para não banalizar demais e, principalmente, e se preocupar com isso, porque isso tudo é um registro. Esse filme foi produzido em 2018, quer dizer, é um registro de um Brasil de 2018, quando o Bolsonaro ganhou, as pessoas comemorando na rua, né? Vamos ter eleições agora, né? E outros lamentando. E outras chorando. E outras chorando. Ele mostrou enfim. o contraste, né? Sim, também, né? Mas a gente tem que... É um registro de uma época, né? Isso é a grande função do documentário, além de... Tudo vira documentário, né? Um filme Pousado de 50 anos atrás que você mostra uma cidade, aquilo é um documento de uma realidade que não existe mais. Então a força do documentário está aí, nessa questão da preservação da memória, da preservação do patrimônio material, né? E o audiovisual tem essa coisa da palatilidade, né? Tem essa coisa da penetrabilidade. Então é algo que é muito importante. Eu sou um defensor, a gente está com a especialização lá em Porto, documentação audiovisual, né? E vamos agora abrir o edital para a segunda turma, né? E tivemos trabalhos muito interessantes aí na primeira turma que está saindo de lá, e estamos aí formando esses profissionais para a gente manter acesa essa chama, e a gente precisa produzir, precisa registrar essa memória. Maravilha. Professor, eu queria o seu olhar também. Eles têm a especialização, mas você está na formação base, né? Na graduação. Na formação base da cadeira de jornalista, né? De novos profissionais da comunicação. E o jornalismo tem aquele pezinho, né? Alguns dos jornalistas vão para a área do audiovisual e muitos documentários por causa da linguagem do registro, que é um pouco mais a característica dessa profissão. Eu gostaria que você desse uma pincelada para a gente sobre o que você observa dessa nova geração de jornalistas que você vem ajudando a formar. Sim. O professor Carlos Franco também é do curso de comunicação lá, mas gostaria que você falasse para a gente disso. Se eles já estão entendendo o audiovisual como uma ferramenta, nesse caso aqui, como uma ferramenta ambiental, se você já vê trabalhos dos estudantes já preocupados com essa questão, né? Já engajados na sociedade ou com essa preocupação, porque a gente chegou a fazer um outro programa sobre a psicologia ambiental e a gente vê que muitas pessoas deixam de apoiar as causas ambientais porque já tem problemas pessoais muito próprios, muito grandes, né? Então eu tenho mais um problema para me preocupar. Como é que você vê os estudantes dentro dessa relação, né, audiovisual, ambiental e sensibilização com os problemas? Tem um autor que chama Mohan, que você falou na parte acadêmica, que ele vê a linguagem documentária
como se fosse um ecossistema. Ele traz para a ecologia. Por quê? Porque a ecologia trata do ambiente, que é isso que esse documentário trouxe, a questão ambiental, física, natureza, o ser humano, mas ele também traz as questões humanas, né, e psicológicas também, que é aquilo que você colocou. No caso daqui específico, eu sou professora do curso de jornalismo aqui da Universidade de Tocantins, a gente tem um patrimônio humano muito rico, né? A gente tem sala de aula alunos indígenas, alunos quilombolas, alunos que vêm do Pará, que vêm do Maranhão. Então, isso cria uma realidade diária muito enriquecedora. Só que a situação, às vezes, desses alunos, elas não são tão favoráveis, foi aquilo que bate realmente na sobrevivência, para que a universidade, enquanto polo criativo e de produção dessa cultura que a gente tanto almeja, possa fazer isso na sua plenitude, porque, queira ou não, inequivocamente vai bater na questão da sobrevivência, que é isso que você está dizendo. Mas isso não impede o olhar, digamos assim, sensível desse aluno, claro que estimulado pelos professores, que é isso mais ou menos o que você está fazendo aqui, né? Mostrando como se fazer alguma coisa interessante e a partir de uma realidade que às vezes você diz assim, mas eu vou mostrar o quê? Vou mostrar minha aldeia suja, minha aldeia sem alimento, vou mostrar as pessoas morrendo porque não tem assistência de saúde. Então, isso, às vezes, para o aluno que vivencia isso, não é um roteiro muito bonito, porque é ele personagem verdadeiro ali, ele não é um ator, né? Mas posso te dizer que a gente, dentro do curso, a gente constrói isso não apenas no audiovisual, né? Mas a gente constrói também com outros professores, na própria linguagem, em textos que eles mesmos produzem lá, em projetos de rádio. Essas realidades, elas vão saindo naturalmente. E isso é muito importante porque, como eu te falo, é o registro, aquilo que o Carlos mesmo que falou, é a história, né, do Tocantins sendo contada pela uma narrativa jornalística, mas usando dos instrumentos. E o grande diferencial que eu acho nessa nova geração é a tecnologia. Porque com o celular você faz muita coisa. Eles fazem coisas assim incríveis, sem tanta necessidade como a gente foi acostumado, né? A iluminação, toda essa parafernália de equipamentos que a gente tem que ter para produzir. Hoje o celular você consegue contar histórias e fazer enredos muito interessantes, até porque mais crus, mais perto da realidade. E eu vejo com muita, assim, eu fico muito entusiasmada com essas mudanças, né? Porque tenho a impressão que a gente vai ter um audiovisual que hoje a gente que é uma coisa mais popular, digamos assim, entre o cinema, né? Entre o cinema e o audiovisual, assim, esse audiovisual que eu digo mais acadêmico, existe um distanciamento muito grande. Mas eu acho que isso que a gente faz, que eu faço, que o Carlos faz, o João nem tanto, que o João já é mais sofisticado, já tem mais uma produção mais elaborada. Eu acho que o celular, ele vai ser o grande instrumento de construção de conteúdos para essa geração nova. E aí o ambiente entra, sem dúvida, com todas essas matizes que eu te falei. Maravilha. Quer comentar? A gente tem uma grande vantagem, é que o que você percebe, por exemplo, nesse trabalho do território, é que a própria comunidade é co-produtora desse trabalho. Isso é fundamental, isso é fantástico. Eu sempre venho falando isso. A comunidade indígena, ela está anos-luz à frente da comunidade quilombola em relação à produção audiovisual. Isso eu tenho falado muito lá em Porto, no curso de História, né? Nós temos o Laurinei, está terminando agora, que é da comunidade quilombola lá de Paraná, já está fazendo trabalhos, entendeu? Já está com a câmera na mão, já está editando, já está com o canal dele, você entendeu? E eu venho falando muito isso para ele, vocês têm que se mobilizar. Por exemplo, a comunidade quilombola lá do Mimoso está passando por um problema. Você mesmo relatou, eu te mandei esse material. Lá do Mimoso passando por um problema seríssimo de invasão da área deles, você entendeu? E aí o que?
tem que registrar, tem que ir lá registrar, tem que ir lá registrar, tem que denunciar. Por quê? Porque vai acontecer. Os caras estão de olho no subsolo da região, que é riquíssimo, entendeu? E na área, que é uma área para a produção de grão, entendeu? Então, Laurinei, pega a galera, vai lá, denuncia, porque senão o que vai acontecer? Eles vão invadir, eles vão tomar, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto, sabe, a vantagem desse trabalho é que houve uma coprodução, e você vê que a produção indígena, ela está avançada até na questão técnica. Até na questão técnica. Quer dizer, não estão filmando de qualquer jeito. Estão com a qualidade. Nós temos um filme, há 5 anos atrás, um filme indígena ganhou, foi premiado no Festival de Brasília. Entendeu? Então, quer dizer, nós precisamos estimular essa produção audiovisual nas comunidades para que eles possam registrar, ter um próprio olhar deles. No caso do Tocantins Afogado, a gente teve a intenção posterior de colocar câmeras na mão dos atingidos por barragem para eles produzirem o material deles, certo? Só que a gente não teve condição financeira de bancar essas 5 câmeras para deixar com eles. Tá entendendo? Então, esse olhar, ele precisa ser estimulado. E o audiovisual vem justamente para dar esse gás, né? Utilizando justamente esses instrumentos que até o celular pode fazer isso. Tá entendendo? Então, acho que a vantagem hoje da tecnologia deu gás, né, para essas comunidades também se qualificarem nesse sentido e elas mesmas produzir o olhar delas em relação ao que elas estão passando. Não precisa de eu ir lá. Eles podem fazer isso. Por que não? É só vocês qualificarem. Isso foi o que o Vicente Carelli fez nesses 30, quase 40 anos da vida dele aqui no Brasil, qualificando mão de obra na área indígena. E hoje ficou mais fácil, né, professor? A professora estava falando sobre a questão do celular fazendo, né? Hoje os equipamentos estão mais baratos, né? Está mais democrático. A digitalização foi um divisor de águas muito grande, né? Hoje todo mundo tem acesso a produzir conteúdo, né? E claro que o celular ele não é um instrumento tão fácil de trabalhar. Você, né? Ele é leve, ele não tem tanta capacidade às vezes, mas dá para você trabalhar e fazer muita coisa boa, dá para fazer bons registros. Né, utilizado corretamente, a pessoa dominando a técnica, que isso aí você no YouTube aprende, né, como fazer bons vídeos com celular, e nós temos trabalhos aí feitos com celular hoje de alta qualidade, que você não diz que foram feitas com celular, né, porque as câmeras de celular hoje elas estão muito boas, então é isso que eu acho que temos que produzir, né, temos que ir registrando que cada vez mais e criando mais memória, né, isso é que é o importante. Tem algum material, quer começar? Vamos passando por esses materiais que vocês produziram, para a gente falando, que a gente pode mostrar os trechos também. O Formoso Suplício das Águas, né, é um trabalho que eu destaco, porque essa questão de denúncia também. A série do Pé do Morro também, da fazenda lá da comunidade do Pé do Morro, lá em Miranorte, né, que eu e Fátima fizemos. Fizemos uma série com 3 trabalhos e também de denúncia, né? Fomos lá. E, enfim, nós estamos aí querendo produzir mais, né, Fátima? Eu acho que é importante dizer, porque o efeito é tão, digamos assim, o efeito que eu digo do audiovisual, ele impacta tanto que, por exemplo, no nosso caso aqui, quem nos convidou a fazer foi o próprio Ministério Público Ambiental, né? Dr. Brandes. Por quê? Porque no caso do Suplício das Águas, era o roubo das águas nas nascentes do Rio Formoso para irrigar as lavouras de grandes empresários, inclusive que muitos nem aqui moram, porque dos que moram tem só as terras, né? Mas não é pouca água, porque quando eu via as coisas chegando, eu imaginava, quando a gente vai para a realidade, que a gente foi fazer essa cobertura e viu, a gente vê, meu querido, é água demais. Um assoreamento provocado, né? Uma coisa muito triste. A gente vê o rio acabando dali para baixo. Né, o raio das manilhas para a água sair do rio para entrar nas lavouras. É manilha para abastecer cidades do tamanho de Palmas. Não é. Vejam lá que vocês vão ver a grossura do tamanho de um cano. São centenas. São centenas de fazendas. Centenas. Né? Agora, um cano, ele já tem uma vazão de água suficiente para uma cidade de 200 mil habitantes. Né?
cano. Por hora É uma quantidade de água fora do comum. Palmas, né? É o que abastece Palmas. Por hora, a quantidade de... É uma por coisa hora, absurda. O que sai de água dos rios é o que abastece Palmas em uma hora. Que eles Quantidade drenam do rio água. para utilizar nas lavouras, né? Agora, nada isso, contra utilizar, pública, desde que seja né? usado de forma racional. A água é um bem que a gente sabe que está totalmente em extinção se a gente não tiver atenção para isso, né? Eu acho O problema desse aí é que a maioria não tem outorga. Sim, não tem não. Não tem outorga nenhuma, usa de forma Só uma explicação, a outorga de água seria o uso, a cobrança do uso da água pública, dos rios, córregos, nascentes e lagos, para utilização em lavouras. Né? Houve já há um processo dentro do Congresso Nacional, né, de debate disso, quanto que será custado, como será calculado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Paulo Adler, que é um pedagogo, mas é físico também, que ele fez esse estudo, inclusive do cálculo do volume de água tal dos rios tocantinenses. Foi entregue para a Naturatins na época, eu fiz o registro de imagens, acompanhando ele alguns trechos, para poder ilustrar esse trabalho. Então já tem um estudo pronto, só falta ser aplicado, e é o que você está dizendo. E ali existe uma série de processos naquela região que está drenando os rios Javaés, o rio Formoso, né, que são os dois que banham ali a ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, e tem risco dela deixar de ser ilha, justamente por causa desse projeto. Nós já tivemos aqui, o Felipe, que é o nosso cinegrafista, também já registrou com drone lá quando a gente foi fazer uma matéria, então a gente também tem um material de denúncia disso, que tinha mais água nos canais desviados do rio do que no próprio rio. Em determinadas épocas do ano, você a ilha do Bananal, ela junta com as elevatórias construídas dentro dos rios, as barreiras que eles constroem dentro do rio. Javaé seca. Absurdo. Você passa de carro dentro do rio Javaé. Eu passei de carro. E às vezes são barreiras, essas barragens tão antigas, que era antes do estado do Tocantins, assim, de Palmas existir. Então são coisas que estão ali precisando mas elas se aceleraram mais a partir da entrada forte do agronegócio. Sim, e da falta de fiscalização dos órgãos competentes, né, que não acontece. Né? O Naturatins não age, não tem instrumento para isso, não tem gente para isso. E o poder é muito forte. Né? Você vê, essa semana, duas pessoas do agronegócio aqui foram multadas por desmatar áreas de reserva. Áreas de reserva. Você entendeu? Que podem ser lucrativas, inclusive. A gente falou disso no programa o que acontece? Terça Ambiental passado. Assistam lá, vai estar o link aqui. Aplica-se uma multa de 150 mil no cara, mas o cara tem mecanismos para recorrer dessa multa que ele acaba nem pagando. E 150 mil para eles... Não, é só um exemplo. Um exemplo. Não é nada. Você está entendendo? Então, quer dizer, a situação hoje sempre foi e está ficando muito pior, porque a pressão do agronegócio, do capital é muito grande. Quer dizer, o Cerrado praticamente está todo comprometido. Né? As águas que abastecem, né? Vou dar um exemplo, não sei se vocês se lembram, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, saiu o único jornal daqui que veiculou essa matéria foi o jornal da Sandra Miranda, que foi uma pesquisa feita nas regiões do agronegócio e que mostrou a situação das águas. Vou te falar de Palmas. Quando a pesquisa saiu, coisa de 7 anos atrás, 10 anos antes, a qualidade da água de Palmas era excelente. Quando a pesquisa foi feita, 10 anos depois, entendeu? A qualidade da água de Palmas já não era mais excelente. Por quê? Porque todas as áreas urbanas que estão em torno, que está dentro de área com agronegócio e aplicação de agrotóxico, já está tudo contaminado. Sim, além do Nós contaminação. fomos beber um copo d'água em Porto Nacional, eu almocei com ele em Porto Nacional, nós fomos beber um copo d'água lá, você se lembra do gosto? Sim. Uma coisa horrível. Horrível. Então, nós nos intoxicamos, eu e o Felipe, quando naquela situação que eu acabei de comentar dele do Bananal, que a gente atravessou de carro, ver se eu mostro as imagens aqui, a gente atravessando o Rio Javaés lá para ele do Bananal. Eu, o Felipe, nosso cinegrafista, e o meu filho Arthur, né, que foi com a gente acompanhar, porque eu introduzo ele também, né, nessas questões, a gente passou uma intoxicação enorme de 3 dias, com náusea, vômito, diarreia. Terrível, terrível. Por causa das águas que a gente tomou lá, que já estavam contaminadas pelos agrotóxicos, inseticidas e o caramba 4 que eles usam para poder fazer a lavoura, né? Então é um problema sério, um problema gravíssimo, que as pessoas não tiveram conhecimento. O único veículo de Palmas que soltou essa matéria foi o da Sandra Miranda. Eu me lembro que a capa, ela colocou uma torneira
uma torneira caindo assim, um pinguinho d'água assim. Foi a casa. Pronto. Nunca mais se falou nisso, nunca mais se tocou nesse assunto. A gente continua bebendo água contaminada, a gente acha que está tomando água mineral e não está tomando água mineral, porque ela está contaminada também. Sim. Né? Os aquíferos já estão contaminados também, entendeu? Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação terrível em Buritirana. Buritirana está cercada pelo agronegócio. Quando se borrifa o remédio não vai tudo para dentro da área urbana. Sim, isso aí está sendo... Isso não está sendo divulgado. As pessoas estão com problemas de saúde lá sérios. A gente sabe disso porque os agentes de saúde que moram em Itaquaruçu, que atuam lá, falam para a gente. Olha, a situação lá em Buritirana tá a gente fez um documentário, eu e o Fernando Amazônia, chamado Água Nossa, que a gente comenta um pouco, que inclusive a Câmara dos Vereadores, na época, queria fazer uma auditoria sobre essa questão da qualidade das águas, fez a denúncia do uso das terras, inclusive de uso de terras contaminando as águas que abasteciam o nosso manancial aqui de Palmas, que estava um problema sério de saúde pública mesmo. Que a gente entrevistou uma doutora aqui no Terço Ambiental que falou que nos lugares onde estão próximos aos usos das grandes lavouras, da soja principalmente, né, milho, transgênico, todos esses alimentos, né, esses grãos, tem um aumento exponencial de casos até de autismo, além de câncer, problemas respiratórios, problemas de pele, uma série de doenças, né, que é acarretado por causa do uso desses venenos, né, que são os inseticidas. E para a gente concluir, que nós estamos chegando no final do programa, eu gostaria de começar pela professora, se lembrar de algum material que vocês tenham produzido, quiser citar aqui, e também fazer as considerações finais, agradecer novamente a sua participação. Então, o material é o que o Carlos já falou, a gente tem como referência o Suplício das Águas, que foi essa cobertura que a gente acompanhou do Ministério Público, que a gente pôde realmente estar dentro das fazendas, registrando essas barragens dentro dos rios, as elevatórias, que elas sobem e descem de acordo com a necessidade dos fazendeiros, a morte das tartarugas, que é alimento básico para a população ribeirinha, né, comunidades indígenas, principalmente do pessoal dos Caraô ali, do pessoal da aldeia Tacaroá, que eles têm uma parte ali perto, então, que é uma comunidade também que luta pelo reconhecimento pela terra, né, que ainda está nunca se concretiza, porque são essas pessoas, como a gente viu no filme, que vai dar um pouco a proteção desse patrimônio ambiental que a gente tem. Não é à toa que o mundo tem indígenas, quilombolas, porque são eles que, de uma certa forma, asseguram isso, vamos dizer assim, impedem esse avanço desenfreado desse capitalismo em cima das comunidades, porque isso impacta o planeta como um todo. Eles resistem, né? E sobrevivem. Eles resistem, eles fazem esse confronto com o capitalismo de uma forma muito intensa, e isso mostra a nossa covardia perante a sociedade de um todo, né? Esse olhar, como ele falou, esse olhar pouco cuidadoso para essas comunidades. Porque se existe essa sabedoria que a gente é maior, que criou o planeta, e com todos esses habitantes, é para ter esse equilíbrio, né? Então, acho que a gente tinha que ver isso com mais cuidado, assim, sabe? Sair um pouco dessa zona de racionalismo e ver, poxa, se estão ali é porque é lugar deles ali, né? É espaço de alguma coisa. E eu acho que é a preservação desses bens para o nosso usufruto, né? Também, para o nosso usufruto. E a gente tem, como ele falou, do Rios, é um documentário bacana, porque a gente também foi nessas populações, ribeirinhos que estão ali sem o alimento já, sem a garantia de sobrevivência das suas famílias, os filhos tendo que sair para ir morar nas cidades, porque não tem mais a água, não tem mais recurso, né? E de um tempo muito curto isso. E o outro trabalho que a gente gosta muito de falar é esse conjunto que a gente fez, são 4, na verdade, são 4 documentários que mostram a saga da população do Pé do Morro, que é exatamente remanescente ali do Olga Binário, não sei se vocês querem, aquele assentamento de MST que ficou ali depois que surgiu a BR Belém-Brasília, né, que aquela área ali ficou muito... houve vamos dizer assim, uma invasão exatamente do agronegócio ali, não apenas ocupando as áreas, mas
os postos de gasolina, tudo aquilo. Tudo A área aquela... era do dono da Transbrasileira. É a Fazenda Araguarina, né, que é o proprietário. Então, tudo aquilo ali não é só a terra, né? A terra e tudo aquilo que se constrói ao longo da rodovia. Direcionada para um grupo, para esse grupo que domina a terra e a política, pior ainda dizendo, né? E essas pessoas ainda vieram antes do Estado. Não existia nem Tocantins quando eles chegaram. São 50 famílias que estão ali, foram cada vez mais se acuando ali por perto do pé do morro. Existiam, ali são 3 nascentes de rio, tem o rio Boi de Porteira, Rio Porteirinha, são 3 rios que eles ficaram ali ilhados para se proteger, mas o INCRA veio, teve uma época que fez eles quiseram vender as terras para efeito de reforma agrária, e eles estavam nas terras, isso foi desconsiderado, e a Fazenda Araguarina comprou essa extensão enorme, de uma área realmente muito grande, e até hoje essas famílias não podem produzir, porque não tem a terra. Não tem nem luz elétrica. Não tem direito à luz elétrica, porque a fazenda também impede que a eletricidade chegue, que passe pelas porteiras, né? São 3 gerações sem educação, porque sem energia não tem escola. Por último, a gente soube que o seu Abel, que é o primeiro, um dos que entrou com pedido de uso capião, que estava movendo, né? Ele faleceu agora. Então, a gente vê que realmente é uma realidade muito cruel e que realmente é pano de fundo para qualquer documentarista, sabe? Realmente, infelizmente, a realidade brasileira ela é bem cruel, não só aqui, em todas as regiões do Brasil. E o documentário está aí para isso, para mostrar na verdade, a identidade, né? Que infelizmente é essa que a gente tem do brasileiro, mas de uma certa forma, o grande lance do documentário é esse, não deixar esses assuntos não existirem. Pelo menos você consegue, de uma certa forma, colocar isso na percepção das pessoas. É isso. Maravilha. Professor Carlos Franco. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito interessante a gente sempre falar de audiovisual, né? A gente não cansa de falar, e essa questão da preservação da memória e mostrar as realidades concretamente, né? Que é uma grande característica do audiovisual, é mostrar a realidade de forma concreta, né? De forma democrática. Você não precisa saber ler, você vai ver a realidade. Então, são experiências muito interessantes e que, principalmente, a gente, como a Fátima falou, a gente aqui é uma maneira de você mostrar uma realidade que a gente vê que a mídia não mostra, né? A gente não vê isso falado, né? Porque tem tanto assunto, tanto problema às vezes, né? E a gente faz esse trabalho de formiguinha aí de querer mostrar essas realidades que são negligenciadas, né? Infelizmente. João Neiva? Muito obrigado, Marco, pelo convite. Bacana participar dessa sua atividade. E enaltecer cada vez mais esse trabalho, né, que você dê a oportunidade para que possa ser que está discutindo, né, essa audiovisualidade, porque tudo na vida tem audiovisualidade, né? Eu vejo audiovisualidade em tudo. E você poder usar isso de forma em que você vai colaborar de alguma forma, né, ou cutucar de alguma forma, que esse é o papel nosso, justamente futricar nas coisas, tirar da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. O trabalho do documentarista está baseado em pesquisa. A pesquisa é tudo. Se você não tem uma boa pesquisa, você não tem um bom trabalho, seu trabalho vai ficar capenga. E o que a gente está tentando fazer é justamente isso, é aprofundar a pesquisa, né? Nós estamos num dilema muito grande lá em Porto esses 2 dias, porque soltaram alguns materiais com datações erradas, e o mais o F estão em cima, porque as pessoas começam a não ter a responsabilidade, né, de apresentar uma situação, né, de forma correta. E aí muitas vezes você enfrenta informações equivocadas, informações erradas, pesquisas mal feitas, né, que é feita nas coxas, e aí o cara apresenta aquilo ali. Eu já vi, por exemplo, documentários que passam ali na TV Assembleia, ali, pelo amor de Deus, sabe? Um monte de coisa equivocada, informações erradas, feitas de última hora, sem pesquisa. Então, a responsabilidade nossa é essa, é mostrar uma realidade com verdade, nua e crua. E essa responsabilidade a gente precisa ter,
porque o documentarista tem isso, não é uma ficção, nós estamos mostrando uma realidade, então você tem que mostrar a verdade. E o que nós temos que fazer é isso, é mostrar a verdade. E isso é que nós vamos continuar fazendo, é isso que a IDEARTE vai continuar fazendo, é lutar pela preservação de uma memória que a gente já vem fazendo isso ao longo do tempo. Então, muito obrigado, estamos aí. E viva o audiovisual! Com certeza, agradeço demais. Quem nos fala agora foi o João Luiz Neiva, produtor audiovisual, documentarista, diretor do canal IDEARTE Audiovisual no YouTube. Muito obrigado a sua participação. Obrigado. Também participou conosco a professora doutora Maria de Fátima, do curso de jornalismo da Universidade Federal Tocantins, pós-doutorada em turismo pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em geografia pela Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professora, pela sua participação. E o professor Carlos Franco também, que é professor associado da UFT, também membro do Núcleo de Produção Digital Isabel Euler e do coletivo IDEARTE Audiovisual. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente aqui finaliza agora, mas faz um convite para que você participe do sorteio de 3 pares de ingressos para assistir Território aqui no Espaço Cultural, no Cine Cultura, do Espaço Cultural aqui de Palmas. Então você curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui e você estará participando do sorteio que a gente vai divulgar na próxima Terça Ambiental. Muito obrigado, fiquem bem e até mais.